Aleluia, glória a Deus. Quero te encorajar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. O que nós vamos estar compartilhando hoje já é o primeiro capítulo do livro que nós vamos estar lendo a partir de amanhã, tá bom? Esse livro, que é o livro do nosso pastor Steve Galli, ele tem 22 capítulos. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo. E toda essa partilha está baseada ali em João capítulo 14, onde nós vamos ler ali a partir do verso 8. João capítulo 14. Eu quero rapidamente, porque o nosso tempo hoje está um pouco mais curto, porque tivemos que explicar toda essa questão do nosso período de jejum, da nossa campanha de oração. Então nós vamos meditar na palavra de Deus, amém? João capítulo 14, a partir do verso 8. Quero te encorajar você a acompanhar na sua Bíblia. Por alguma razão aqui nós estamos com um problema técnico, parou de funcionar, mas daqui a pouco volta, aleluia. Mas eu quero te encorajar, acompanha na sua Bíblia aí, tá bom? João capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 8. Jesus estava ali conversando com os discípulos, falando várias coisas, se você ver todo o contexto, tá bom? E aí a partir do versículo 8, Filipe disse, João 14, 8 diz: Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Verso 9, Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim, e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Ou creia, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, e clamamos que neste lugar, nessa manhã, o Senhor possa falar conosco. Nós clamamos que o Senhor possa ter liberdade nesse lugar, de trazer em nós clareza, revelação e entendimento do Senhor. Fala conosco nessa manhã através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Jesus estava numa conversa aqui com os discípulos. Se você ver todo o contexto, Jesus estava falando muitas coisas com os discípulos, e aí chegou Filipe, e ele faz essa pergunta. Imagina, Jesus já estava caminhando um tempinho ali com os discípulos. Se a gente for ver ali, mais da metade do tempo do ministério de Jesus, eles já tinham caminhado. E de repente Filipe chega para Jesus e pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. É como se Jesus falasse assim: filho, você não entendeu nada ainda? Você não entendeu nada ainda que eu, que me vê o Pai. Nós somos um. Sabe que o ser humano, olha aqui para mim, ele não tem dificuldade, pelo menos a maioria não tem, de entender que há um Deus. Sim ou não? Se você for conversar com os muçulmanos, tem lá o Deus. Sim, que eles chamam de Alá. Você vai conversar ali com um judeu, eles também não têm problema. Há um Deus. Muitas pessoas há Deus, outros há muitos deuses. Mas a maior questão, que é onde coloca muito em causa, onde muitos colocam em causa, é a questão de Jesus. Muitos têm dificuldade com relação a Jesus. E o capítulo desse livro, esse primeiro capítulo, que é o primeiro capítulo do livro que nós vamos estar lendo, o título dele é Jesus, a plenitude da revelação de Deus. Porque Deus é no Antigo Testamento, se revelou de muitas formas, sim ou não? Nós vemos ali através dos profetas, vemos ali através de Moisés, Deus se revelando de muitas formas. Só que a Bíblia fala que todo o Antigo Testamento é como se fosse uma sombra para aquilo que viria a ser plenamente revelado em Cristo Jesus. Que até então eles tinham uma ideia de Deus, ou apenas uma parte. Há uma ilustração que certa vez pegaram vários homens, taparam os olhos deles, levaram eles para uma sala bem grande onde tinha um elefante.
Pegaram esses homens com os olhos tapados e colocaram cada um numa parte do elefante. Colocou um numa pata, outro na tromba, outro no rabo, e começaram a perguntar para ele: tente descrever o que você está tocando. Um chegou e falou: não, o elefante, ele é um negócio comprido, um negócio pontudo, que tem uns buraquinhos na ponta, estava na tromba. O outro disse assim: não, o elefante é um negócio grosso, que parece assim uma árvore, que estava na pata, né? E um outro falou assim: não, vocês estão equivocados. O elefante, ele é um negócio fininho, com uma coisinha na ponta assim, porque ele estava no rabo. Todos estavam certos, mas apenas com um ponto de vista. Isso fala de que muitas vezes nós temos uma parte de um entendimento, que era no caso do Antigo Testamento. Eles tinham um pouco de entendimento, mas quando vem Jesus, que é a expressão exata do Pai, Ele veio como apenas tirar só esses fragmentos e trazer uma revelação clara de quem é Deus. Sabe que a W. Tozer foi um grande teólogo e pastor. Ele disse o seguinte, que se uma pessoa ela faz aquela pergunta: como é Deus? Ele afirma que essa pergunta não tem resposta, porque Deus é inacessível em sua essência. Porém, se a pergunta for o que Deus revelou de si mesmo, então existe resposta completa e satisfatória. Tozer, ele escreve o seguinte: enquanto o nome de Deus é secreto e sua natureza essencial é incompreensível, Ele nos revelou em seu amor através de Jesus Cristo. Irmão, a nossa cabeça não consegue entender Deus. A nossa cabeça não chega lá. Por isso que o Senhor Jesus é a plenitude da revelação de Deus em nós aqui. Sabe que, não sei se você consegue, a nossa cabeça não consegue chegar lá. Você sabe o que é nós passarmos uma eternidade conhecendo a Deus e nós nunca ainda vamos conhecer plenamente? Não tem margem, não tem fim. Deus é infinito, meu irmão. E Deus, em sua infinita glória, em Cristo Jesus, se revelou. Por isso que o Senhor Jesus, Ele é a plenitude da revelação de Deus. É como se fosse assim: olha, você quer ter o entendimento do que é Deus? Jesus é a expressão máxima. Quantos estão entendendo? Eu quero aqui partilhar rapidamente a resposta bíblica daquilo que Deus revelou através de Jesus, porque Jesus veio com algo que muitos antigos não entenderam. Jesus chega com algo, primeiro que Ele chega chamando Deus de Pai. Os antigos não chamavam Deus de Pai, chamavam Deus de Jeová, de Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus veio trazer a revelação plena de Deus. E eu quero aqui partilhar rapidamente, baseado no primeiro capítulo do livro, que depois nós vamos estar lendo, é que Jesus é a revelação perfeita de Deus. Quando Filipe ele perguntou para Jesus assim: mostra-nos o Pai, Jesus falou: não, você está entendendo errado. Quem me vê, vê o Pai. Sabe que no Antigo Testamento, você deve lembrar ali em Êxodo capítulo 33, quando Moisés ele quis ver a glória de Deus, você lembra dessa passagem? E Deus falou assim: olha, ninguém consegue me ver e permanecer vivo. Mas aí Deus vem através de Jesus. Ele envia o seu filho, seu único filho, para vir, onde Ele abriu mão de toda a sua glória, porque se Ele viesse com toda a glória que Ele tem, a gente não sobreviveria vendo Ele. Mas Ele abriu mão de toda a sua glória para vir até nós, para revelar o Pai a nós. Por isso que Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Jesus é a maior perfeição da revelação de Deus. Se você for conversar com um muçulmano, para ele Deus é um negócio complicado, vingativo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o Alcorão. O negócio é assustador. O negócio é o seguinte: você aceita o nosso Deus? Não, então era nesse nível. Se você pega, para alguns católicos, tem uma ideia equivocada de Deus. Por isso que muitos ficam pagando penitência, para tentar de alguma forma compensar algumas coisas. Mas aí vem Jesus, que é a revelação perfeita de Deus, e muda completamente a ideia.
Jesus veio trazer verdadeiramente quem é o Pai. Veio expressar o coração do Pai. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Jesus é a revelação perfeita de Deus. Ele é a revelação perfeita. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Ele é a revelação perfeita de Deus. Então nós não temos acesso hoje diretamente, falando de forma visível, de ver Deus. Ninguém consegue ver Deus e permanecer vivo. Mas em Cristo Jesus, que é a revelação perfeita de Deus, nele nós conhecemos o Pai. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Quantos estão entendendo? Agora, quando nós vemos Jesus, quando nós vemos e analisamos e lemos o ministério de Jesus, a gente vê muitas coisas. Jesus, ele não era apenas um mensageiro de Deus, ele não era apenas um profeta, Jesus era a revelação perfeita de Deus. Por isso que os religiosos da época entraram em crise, porque eles tinham uma ideia de Deus completamente equivocada. Eles tinham aquela ideia, não sei se você foi criado também com essa ideia, eu fui criado com essa ideia, de que Deus era um velhinho sentado numa cadeira, com cara de bravo, esperando se aprontar para te dar uma coronhada na cabeça. Alguém também tinha essa ideia? Então aquela ideia, Deus aprontou, leva. E o povo judeu tinha um pouco dessa ideia, por causa do Antigo Testamento, que foi revelado partes de Deus, mas Jesus veio para trazer a revelação plena de Jesus, amém? E quando Jesus veio, ele revela algo completamente diferente. Quando nós vemos ele, nós vemos a compaixão, o amor, o perdão e a misericórdia. Ele revelou um outro lado de Jesus. Quando uma mulher era pega em adultério no Antigo Testamento, ela tinha que ser morta apedrejada. E Jesus vem, e quando pegam uma mulher em adultério, ele diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele vem para trazer a revelação verdadeira do coração de Deus. Esse é Jesus, amém? A segunda coisa que a gente vê, é que as próprias palavras de Jesus revelam quem Ele é. Jesus fez declarações que nenhum homem comum poderia fazer. Ele disse o quê? Antes de Abraão existir, eu sou. Jesus disse isso. Ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também disse: quem me vê, vê o Pai. Ele era a expressão do Pai nessa terra. Jesus, amém? Essas afirmações deixam apenas 3 possibilidades para Jesus ter falado isso: ou Jesus mentiu, ou ele estava louco, ou realmente ele é o que ele disse que ele é, que nós sabemos que ele é, amém? Aleluia. Quando nós vemos isso na vida de Jesus, Jesus veio trazer a revelação do Pai. Jesus veio trazer a revelação plena do Pai, o coração do Pai, a tal ponto que os religiosos da época, a grande maioria, não entendeu o coração de Deus, porque estavam presos em sua religiosidade. A terceira coisa que nós vemos a respeito de Jesus é que a vida de Jesus, ele confirma a sua divindade. Se você for analisar nos evangelhos, até alguns inimigos de Jesus reconheceram, quando Pilatos disse: não vejo crime nenhum nele. Quando Judas disse: traí sangue inocente. Jesus, se Jesus fosse apenas um homem comum, ele não teria vivido sem pecado, ele não teria transformado milhões de pessoas, e ele não teria mudado o rumo da história. Não, ele mudou o rumo da história. Nós estamos hoje no ano de 2026 depois de Cristo. Jesus foi um marco na história. E quarta coisa que nós vemos é que a revelação de Jesus exige uma resposta. Conhecer Jesus não é apenas receber informação, é ter um encontro com Ele. Revelação gera transformação. Não basta apenas você ouvir sobre Jesus, estudar sobre Jesus, ou apenas falar sobre Jesus. É preciso crer, seguir e permitir que Ele transforme a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus veio para nos revelar o Pai. Você crê nisso?
o coração de Jesus, as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, foi para nos revelar plenamente o Pai. Muitos de nós temos uma ideia sobre Deus. Nós fomos criados com uma cultura, com uma ideia sobre Deus. Assim como naquela época o povo judeu tinha uma ideia de Deus baseada ali no Antigo Testamento, mas de repente vem Jesus para trazer de forma plena o conhecimento de Deus. Sabe que nesses dias de jejum e oração, o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, e nós venhamos conhecer o Senhor, não baseados nas informações que nos foram passadas ao longo da nossa vida, que muitas delas foram distorcidas. Não faz isso, Deus está bravo com você, Ele é um velhinho, está esperando para dar uma cabeçada em você. Mas que nós possamos verdadeiramente conhecer a Deus em Cristo Jesus. Ele é a expressão exata do Pai, da graça, do favor e do amor de Deus. Não sei se você sabe, mas quando você peca, quantos aqui pecam? Tem medo de levantar a mão, mas a gente peca, né? A gente pisa na bola. A gente foi criado com aquela ideia que quando a gente peca, olha, faz isso, Deus castiga, Ele está bravo com você. E Jesus vem e revela o coração de Deus diante de pecadores, tantos pecadores que a gente vê no Evangelho. Jesus vem e resgata eles, com amor, com graça, porque Jesus é a expressão exata do Pai. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Quantos estão entendendo? Aleluia. E para concluir, Felipe, ele queria ver Deus de uma forma espetacular. Ele chega para Jesus e pede isso: Jesus, mostra-nos o Pai. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia extraordinária. Às vezes ele quer aquele Deus glorioso, poderoso, aquele Deus cheio de coisas gloriosas, e de repente ele vê Jesus andando no meio dos pobres, tocando em leprosos, chorando com os que sofrem. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Que eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, para que a gente possa orar. Quem que é Jesus para você? Será que é aquele que Ele está esperando você fazer algo errado para castigar você? Porque às vezes a gente veio com essa ideia católica. Ou é aquele que vem, quando a gente erra, Ele nos abraça: filho, está perdoado, vai, não peques mais. Que nós possamos nesses dias conhecer o verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus das religiões, o Jesus verdadeiro, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que amou e ama o mundo, para que nele possamos ter a vida eterna. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que você pegasse uma pessoa.